Capítulo 5 do livro Pedro Alecrim. Se não chove, Nicolau, antes de chegarmos ao Pragal, deixa de me fazer companhia. Mete por uns atalhos e desaparece por entre o matagal de giestas que no verão fica infestado de cobras e das peles que elas largam. Os pais esperam-no para os ajudar nas lides do campo. Sozinho, continuo a caminhada. Vou sempre devagarinho e ainda mais devagar quando é o tempo dos ninhos. Venha o Pedro, avisa minha irmã Rosália. Estranho vê-la ali. Geralmente, quando chego a casa, encontro-a a fazer os deveres da escola. Jacinto, meu irmão mais novo, meio gago, sai de casa a correr com os pés metidos nas galochas do meu pai. É sempre isto. Mal a gente se descuida, lá está ele a mudar de calçado. Não adiantam os ralhos e os pequenos tabefes que às vezes a minha mãe lhe dá. Jacinto tropeça, cai, levanta-se, corre novamente e volta a tropeçar. Levanto-o e ponho às cavalitas. E começa a correr, imitando o cavalo russo do tio Zé Maria Coxo. Faço-lhe cócegas na barriga e ele, agarrado ao meu cabelo, ri muito feliz. Pedro, Pedro, espera, espera, grita Rosália. Que foi? Pergunto sem grandes amabilidades. O pai está doente. Vomitou a tarde inteira. Há tanto tempo que a mãe está a olhar para o caminho a ver quando chegavas. Nunca mais vinhas. Pego na pasta, deixo Jacinto a choramingar e corro para dentro de casa. Entro na sala e vejo a porta do quarto dos meus pais aberta. Um cheiro bastante enjoativo invade todos os cantos. Sem virar as costas, minha mãe recrimina-me suavemente. Gostava de saber para que tens as pernas, meu marmanjão. Faço de conta que não ouço e entro no quarto. Vejo o meu pai estendido na cama, pálido, com os olhos fechados. Fico especado a olhar para aquela cara que me faz lembrar azeitonas verdes. Correu-te bem o dia? Pergunta meu pai. Sim. Tive um 3 no teste de matemática, mas houve muitas negativas. E o Nicolau? Quer saber minha mãe? Teve negativa. Vê lá o que andas a fazer, insiste minha mãe. O que é que o pai tem? Uma pequenina indisposição, passa já, responde o pai. Não quero ir ao médico. Então, se a gente tem caixa, por que é que não há de aproveitar? Mas não, Sua Excelência não quer ser incomodado. Trata do gado, filho, diz minha mãe. Pois sim. Não digo mais nada. Saio de casa a apertar as calças velhas, pego numa corda na gadanha e vou direito ao lameiro, ao fundo do pragal. Quando entro no campo não vejo nada. Limpo os olhos às mangas da camisa, endireito o gume da gadanha com a lima que trago no bolso e começo a cortar erva. Zupa, zupa, zupa. Pouco depois tenho os braços cansados. Sento-me junto de um rego d'água, reparo que tenho uma bota encharcada, não lhe grande importância e ponho a pensar, incomodado com a algazarra das pegas. Já não é a primeira vez que o pai fica doente durante semanas seguidas. Nunca quer ir ao médico. A mãe trava grandes batalhas verbais para que ele finalmente ceda. E enquanto isso não acontece, a capoeira vai ficando cada vez mais vazia de galos e galinhas para as canjas. Quando meu pai recupera, parece um esqueleto ambulante, só pelos, pele e ossos. Enfecho a erva, ato com a corda, ponho às costas o molho e carrego até às manjedoeiras dos animais. Distribuo o último braçado aos coelhos e vou espreitar a ninhada que nasceu há uma semana. Estão lindos os láparos, muito gordos e brincalhões. A mãe detesta que lhe mexam nos filhotes. E sem avisar, de vez em quando ataca a dentada, que não é assim tão pequena e inofensiva. O Jacinto ainda tem na mão direita marcas de uma ferradela que ela lhe pregou. Muito chorou o meu irmão quando isso aconteceu, mas a coelha teve razão. Quem o mandou espetar a ponta de um arame ferrugento nos olhos dos laparinhos, cegando dois que acabaram por morrer. O Jacinto é muito curioso. Um dia fui encontrá-lo estendido no galinheiro, muito quieto e calado, com a mão a levantar com um jeitinho as penas de uma galinha aninhada no caixote para pôr. Que estás aí a fazer? Perguntei admirado. Quero ver como nasce um ovo. Já viste? Ainda não. Nem me importo com isso. Deixa a galinha em paz. Olha que se a mãe te vê, dá-te uma tareia. E não é que o malandreco me convenceu a deitar-me ao comprido no galinheiro para ver como é que a galinha punha o ovo? Tu, tu não cantavas? Não cantas? Perguntava mais tarde o Jacinto à galinha que, muito desconfiada, a menear a cabeça, via o ovo que acabara de largar na mão daquele estranho. Acabou por esvoaçar por cima das nossas cabeças, cantando de tal forma alvoroçada que um galo veio a correr ver o que tinha acontecido. Já escurece quando solto as cabras e ovelhas que, presas às estacas, correm impacientes para casa. E se o lobo aparece? Ah, que mania é essa de nos meterem medo com os lobos, mal nascemos. Não digo isto ao Nicolau nem a ninguém, mas a verdade é esta. Vem a noite e eu fico com medo. Só me lembro dos lobos. Pelo caminho conto e reconto as cabeças de gado. Depois fico preocupado porque faltam 2 anos. É noite cerrada quando entro em casa.
Pergunto pelos borregos à mãe. Vendi-os esta manhã. Já estavam criados, só davam trabalho e, sabes, meu filho, uma casa sem dinheiro é como um rio sem água. Capítulo 6. Não consigo entender muitas coisas. Por exemplo, para que é preciso sabermos que o conjunto A, formado pelos elementos laranja, pera, flor e maçã, e o conjunto B, formado pelos elementos pera, maçã, uvas e pinhão, têm em comum os elementos pera, maçã? Logo, a interseção dos conjuntos A e B é igual a pera e maçã? Não entendo, mas acho que tudo o que se aprende na escola deve ter alguma razão de ser. Caso contrário, era uma estupidez gastar-se dinheiro nessas coisas. Agora dá-me vontade de rir ao recordar o dia em que recebi os livros encomendados na livraria. Abri muitos olhos quando vi um grande embrulho onde estava escrito Pedro Alecrim, o meu nome. Depois fiquei aflito quando me pus a pensar como havia de fazer para carregar todos os dias com aquela montanha. A meio do caminho, disse o Nicolau, alagado em suor. Xiça, Pedro, os livros pesam mais que um molho de lenha. Se a gente apanhasse o cavalo do Zé Maria, disse eu derraiado com o peso. Boa ideia. Pus à carga, que se lixe. Não somos nenhuns burros. Tens de ser ainda que não te apeteça. Isso é que era bom. Vamos buscar o cavalo? Não. Vou devagarinho. Hei de chegar a casa. A esta hora o cavalo ainda anda no monte. Vamos lá buscá-lo. Arrumamos os embrulhos no meio dos tojeiros, vamos ao monte, apanhamos o cavalo e quando viemos para baixo, vimos em cima dele. Não sejas palermo, alecrim aos molhos. Detesto que me chamem alecrim aos molhos. Por isso fiquei calado bastante tempo. Vens ou não vens? Continuava o Nicolau. Fomos. Corremos a serra toda, saltamos bordas, subimos a penedos, andamos para a frente e para trás. Mas do cavalo do Zé Maria Coxo nem sinais. Desanimados, alagados em suor, tivemos de pegar nos embrulhos às costas e arrastá-los para casa. Lá vai o rapaz com a ciência às costas, disse o tio Zé Maria Coxo quando me viu a passar. Estafado, entrei em casa e pus o embrulho em cima da mesa. Cortei os barbantes, tirei os papéis e quando vi os livros cheirando a cola e a tinta comecei a rir. Sempre gostei de livros. Quando andava na escola primária havia um montinho deles alinhados numa estante fechada à chave. A professora não abria porque tinha medo que os rasgássemos. Ao ver aqueles livros amontoados na mesa, Jacinto começou a chorar. Queria que lhe desse um para ele pintar os bonecos. Foi uma relação fazê-lo compreender que isso não era impossível. Admirada, a Rosália assistia silenciosa. Ei, moço, quando souberes o que dizem estas páginas todas, ficas doutor encartado, arrançou meu pai, esquecido de quanto eles tinham gostado. Se fossem romances bonitos, suspirou a minha mãe, que se fartava de repetir com orgulho ter lido o livro Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, ainda moça e solteira. Diz que gostou muito da história e que chorou muito. Às vezes sabe bem chorar. Essa mania de dizerem que um homem não chora é uma boa mentira. Aposto que não há ninguém neste mundo que não chore. Até o Luís. Sim, o gordo Luís. Um dia encontrei-o nos quartos de banho a chorar. Claro que ele manhoso tentou disfarçar melhor que pôde. Estavas a chorar? Perguntei-o admirado. És palerminho ou tiveste uma visão? Tens lágrimas no nariz? Ah, foi um mosquito que me entrou no olho. Tens lágrimas nos dois olhos? Desaparece à minha frente e fica calado, ouviste? Capítulo 7. E o esforço que eu fiz para compreender as palavras novas que ouvia pela primeira vez, aula após aula. Os professores diziam: é muito fácil, não é verdade? Toda a gente acenava a cabeça, mas não era nada fácil. Até o dicionário eu não sabia consultar o tempo que eu demorei para descobrir que ALP ficava antes de ALT. Muitas vezes apeteceu-me desistir, ou então fazer de conta que as aulas e a escola não me diziam respeito. Hoje não tens nada para estudar? Perguntava a minha mãe depois de desligar o televisor. Já vou, disse eu aturdido, por um sono pesado que não queria desaparecer. Era a caminhada que me punha assim. Descobri mais tarde em conversa com o Nicolau, que se queixava do mesmo mal. Aquela caminhada estafava-nos. E quando chovia ou a neve cobria a serra. E não posso esquecer também os primeiros almoços na cantina, com a senha na mão, fechando os olhos para deixar passar à frente os grandalhões e os zaragateiros. Os primeiros dias da aula, nem cheguei a almoçar porque não acertava com a hora de comprar a senha. E ninguém me avisara que era necessário comprá-la com antecedência. Para que não se rissem da minha ignorância, preferia calar-me e ficar sem almoço. Não tinha relógio. O pai prometera-me um se passasse de ano, como de facto aconteceu. Recordo estes tempos com vontade de dar gargalhadas e não consigo concentrar-me. A mãe anda em bicos de pés entre a sala e o quarto. Entra e sai e entra, como uma sombra. Quantas vezes já fez o mesmo percurso? Há pedacinho o pai voltou a vomitar. Quando isso acontece, fico sempre bastante incomodado. Sangue, afligiu-se a mãe.
Levantei-me para entrar no quarto. Vai estudar, filho, vai tratar da tua vida, ordenou minha mãe. Tenho sono e não me apetece dormir. Não sei como é que o Luís consegue estar atento às aulas. Nos últimos dias tem aparecido com olheiras fundas. É insunável. Farta-se de bocejar. Às vezes segreda-nos. Esta noite houve outra festa em minha casa. Deitei-me às 2 da manhã. Muitas festas se fazem em tua casa, disse-lhe um dia farto de ouvir tanta gabarolice. Pois fazem, cada vez mais interessantes, nem imaginas. Deito-me na cama. A mãe, sempre atenta a tudo, apaga a luz da sala. Entre os lençóis ponho-me a pensar muitas coisas ao mesmo tempo. Penso que o pai precisa de um médico muito competente para o curar de vez. Penso na mãe, e já sei que ela não vai dormir quase nada esta noite sempre preocupada. Penso no Nicolau, que nos últimos testes tem tirado negativas. Penso que, vindo o sono, a noite passa num instante, e que vou despertar com a voz da mãe, aflita, a dizer-me que são mais que horas de me levantar. Penso que o tempo é uma coisa muito esquisita. Há horas mais prolongadas que outras. Há minutos que parecem horas e horas que passam num minuto. Penso no Luís. Secretamente, escondido no lugar mais fundo de mim, tenho inveja dele. Admiro-o.